Bom trabalho amanhã no Aqui de Portugal. Quando falámos de linfedema numa das edições passadas da Praça da Alegria, percebemos o interesse que despertou em vários telespectadores. E, não muito longe daqui, descobrimos que há uma possibilidade próxima de conseguir encontrar soluções para este problema. O Dr. Gustavo Coelho, há vários anos que no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, Espinho, procede um tratamento que é requisitado por doentes de todo o país. É o caso da Cristina Lopes, que também está aqui como sua paciente. Muito obrigada a ambos por estarem aqui na praça. Doutor, começámos por si, afinal de contas, o que é o linfedema? Boa tarde a todos. Portanto, o linfedema é não mais do que um edema dos tecidos moles causado pela acumulação de linfa, e daí o termo linfedema. Em condições normais, todos nós vamos acumulando essa linfa, sobretudo nas extremidades, mas em condições normais também, com o sistema linfático normal, esse líquido acaba por ser absorvido e direcionado para o centro do corpo. Bom, em que condições é que pode ocorrer um problema deste género? Nós temos vários tipos de linfedema. Existe o linfedema primário ou congénito, isto estão as imagens? Um linfedema em que nós nascemos já com um sistema linfático que não é eficaz, ou certo. então, que é o mais comum nos países desenvolvidos, como é o caso desta senhora aqui, temos um linfedema secundário em que temos um sistema linfático normal, mas que por alguma razão ele foi lesionado, portanto ele deixou de ser eficaz. E isso é causado por? Por exemplo, neste caso em concreto, cancro da mama. No cancro da mama, em muitos casos, é necessário fazer um esvaziamento axilar em que se tiram os gânglios da região axilar. Isto é feito porque, quando existem células malignas nos gânglios axilares, tem que haver o tal esvaziamento axilar. Havendo o esvaziamento axilar, obrigatoriamente, vai haver uma lesão do sistema linfático e isto poderá depois levar à tal questão do linfedema, não é? Portanto, associando isto a uma doença que já é tão mutiladora como o cancro da mama, ou seja, estes doentes passam por uma mastectomia, é uma doença mutiladora, mas não nos podemos esquecer que estas doentes podem depois sofrer também outra consequência, que é o tal linfedema. Estas imagens podem ser muito sensíveis para quem esteja a acompanhar este nosso programa e também alertamos para pessoas com outro tipo de sensibilidade. Temos, por exemplo, a imagem nos membros inferiores, esta que estamos neste momento a mostrar-vos. Dizias, Sónia? Dizia eu que foi na sequência justamente de um cancro de mama que aconteceu com a Cristina Lopes, mas já lá vamos, que é a sua paciente. Gustavo, que opções cirúrgicas é que existem para este tipo de problemas? Em termos, devemos sempre dividir o tratamento do linfedema em duas fases. Temos sempre o tratamento não cirúrgico, que é fundamental e que deve acompanhar este tipo de doentes o resto da vida. E nesse tratamento temos as terapias compressivas, as drenagens linfáticas manuais, pressoterapia, os cuidados com a hidratação da pele, a nutrição, portanto, os próprios exercícios físicos direcionados para o tratamento do linfedema. E depois temos o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico vai tentar, de alguma forma, ajudar a que o edema dos membros diminua mais rapidamente. E neste caso temos duas opções claras. Uma delas é o transplante de gânglios linfáticos, e que o Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia foi pioneiro na técnica em Portugal em 2014, desculpe. E depois a outra técnica é a anastomose linfática venosa. Cada um deles tem as suas indicações, portanto a transplante de gânglios não deve ser feita em todos os doentes, da mesma forma que a anastomose linfática venosa não deve ser feita em todos os doentes. Cada caso é um caso. Estamos aqui a ver outro caso que não é tão grave quanto os anteriores. Pelo menos ao olhar não é tão grave. Esta doente, por sinal, apesar de, em termos de visuais, esteticamente não há um edema muito marcado, como o caso anterior, esta doente tinha infecções recorrentes, portanto, todos os meses tinha uma infecção, que é um dos grandes problemas também do linfedema. Sim, é recorrência. Depois, provavelmente, a Cristina depois falará, claro. mas um dos grandes problemas não é só a componente estética do linfedema. Nós às vezes ligamos um pouco mais à parte estética, mas temos um conjunto de sintomas associados a isso, nomeadamente a dor, o peso excessivo. Nos primeiros casos, como é que se vai trabalhar? Assim, por hipótese, não?
naqueles 2 primeiros casos que mostramos é impossível. Não é? Exatamente. Já são casos que infelizmente nos chegam à consulta muito tarde. E daí ser fundamental os doentes serem orientados o mais precocemente possível à nossa consulta. Pedia que fossem mostrando mais fotografias, por favor, para podermos também acompanhar aquilo que nos pode indicar. É o caso do qual é o procedimento, transplante de gânglios linfáticos. Portanto, os gânglios estão retirados da região cervical, da região do pescoço, segmento uniana, e aqui a questão da técnica, a particularidade desta técnica é a transferência destes gânglios para as extremidades dos membros. No caso das pernas para os tornozelos, no caso do braço para o punho. Neste caso, esta senhora foi uma transferência para o tornozelo. Sim. E são intervenções cirúrgicas demoradas? Em média, 5, 6, 7 horas. Cada cirurgia é uma cirurgia, mas em média ronda as 5, 6 E a horas de taxa de cirurgia. sucesso é A taxa boa? de sucesso é muito boa. Os doentes perdem muita qualidade de vida com esta patologia. Claro. E há uma recuperação franca da melhoria, não só em termos estéticos, em termos de perímetro do membro, Mas de mobilidade, mas aposto, não é? sobretudo, e é isso que eu quero ressalvar, é a questão da mobilidade. Pois. A perda de qualidade de vida com a dor que lhe está associada é muita. As infecções recorrentes que ocorrem naturalmente vão diminuindo. Doutor, este tipo de intervenção está dentro do Serviço Nacional de Saúde? Neste momento e até à data, penso que o único sítio no país que tem uma consulta aberta específica de linfedema é o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia. Que está Daí dizemos que atende doentes de todo o país. De todo o país. Portanto, todas as semanas recebemos 3 a 5 doentes de todo o país. Sendo que o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia realmente foi sensível a esse tema e tem feito uma aposta constante neste tema. Inclusivamente vamos ter agora um microscópio novo exatamente para fazer este tipo de técnicas, porque são realmente técnicas muito minuciosas e que precisam de alguns meios para isso. Não é? Claro. Cristina, o que é que se passou consigo? Pois, eu tive cancro da mama há 10 anos e na sequência do cancro, portanto, também tinha os gânglios linfáticos positivos e fiz extraí os gânglios linfáticos. Não se desenvolveu logo um linfedema muito visível, não é? Portanto, o meu linfedema agravou-se mais ao fim de 5 anos. Portanto, Mas tinha tido sinais nesse período de tinha tempo? um inchaço muito pequeno, Um ou outro, não é? sim, mas nada que fosse grave. Ao fim de 5 anos, realmente, depois na sequência de uma ferida que eu tive na mão, desenvolvi realmente um eczema, uma infecção, e aí o linfedema começou-se a agravar. E eu comecei a procurar todo o tipo de meios para travar isto, não é? E não foi fácil. Na altura ouvi falar da tal clínica de Barcelona, a Clínica Planas, e fui a Barcelona ouvir uma consulta, ouvir uma opinião do Dr. Maziar. Depois ele fez-me, portanto, aquela linfocintigrafia. E que é um exame, não é? Que é um exame, exatamente, que se injeta o contraste para ver portanto, a mobilidade dos vasos. E ele disse-me que no meu caso não havia nada a fazer, portanto, a única coisa a fazer seria uma lipoaspiração, exatamente. Eu contei esta história. Só que era um valor exorbitante, muito eram à volta de milhares de euros, 30 mil euros à volta disso. Pronto, indo lá um bocado Desiludida, claro, triste, desesperada porque claro. não tinha uma solução, não é? E, entretanto, em novembro de 2016, vi uma reportagem na RTP, à hora do almoço, Com o Dr. sobre uma Gustavo. cirurgia pioneira, não sei o quê, sobre o linfedema. Fiquei logo muito entusiasmada, fui logo para a internet procurar onde é que poderia encontrar uma consulta rápida, não é? Consegui uma consulta com o Dr. Gustavo. Foi assim a primeira vez que alguém me deu assim, uma luz ao fundo do túnel de que realmente há qualquer coisa a fazer. É verdade que demorou algum tempo, não é? Porque Estas fotografias são dos são seus do meu braços? braço, sim. Antes Houve e pós Antes e depois, não é? Sim, o antes e depois. Realmente houve ali uma diminuição do edema bastante grande. Só que este processo foi lento, não é? Acredito que haja, Dr. Gustavo, uma lista de espera também grande, não é? Como Sendo é o óbvio, único serviço. sendo o único serviço no país a fazê-lo, não é? Infelizmente, Claro. é. E isso também acaba por... E porque existem prejudicar bastantes um doentes pouco. com esta patologia, não é? Mas pronto, felizmente chegou a sua hora e o problema está resolvido ou está minimizado? em 2019 fiz a primeira cirurgia, portanto fiz 3 anastomoses, que realmente conseguiu libertar ali uma série de vasos. E este ano, portanto há um mês atrás, fiz a segunda cirurgia. E segundo o Dr. Gustavo acha, não é? Portanto,
Portanto, a ligação dos... queres explicar tecnicamente? Se calhar é mais fácil. Capaz de ser. É melhor. Em termos técnicos, a tal anastomose linfática venosa consiste numa ligação entre os vasos linfáticos, estamos a falar de vasos com 1 milímetro, 1,5 milímetros de diâmetro, em que vamos fazer essas ligações, através da super microcirurgia, a veias, para permitir assim a drenagem mais rápida do líquido que se vai acumulando. E o que acontece é que, à medida que o linfedema se vai estabelecendo, muitos destes vasinhos vão sendo ocluídos pela pressão do líquido que está no braço ou na perna. Aquilo que nós vamos fazendo é, à medida que vamos fazendo as anastomoses linfático-venosas, vamos diminuindo o edema e muitos dos vasinhos que estavam ocluídos acabam por abrir novamente. E daí que este tratamento também seja um tratamento contínuo. Vamos fazendo anastomoses 2, 3, 4, 5 agora, passado 6, 8 meses, 12 meses, Fará mais faremos mais. uma série, não? Assim sucessivamente, com uma melhoria cada vez melhor da doente. Telespectadores que possam estar interessados em saber como é que se dirigem ao seu serviço. É via médico de família? Exatamente. Portanto, neste momento, e havendo apenas uma consulta aberta no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, todos os doentes têm essa porta aberta. E bastará para isso pedir ao médico de família uma consulta para o nosso serviço. Muito bem. Muito obrigado a ambos por aqui terem vindo à praça, por nos terem dado esta mensagem de esperança para tantos que anseiam por este tipo de tratamento. O Eduardo Mendonça está em Sines.